Escritura, o que faremos hoje no Evangelho de João, no capítulo 10. Evangelho, segundo o apóstolo João, começando um novo capítulo neste livro. Leremos do verso 10 até o verso 21. É uma leitura um pouco extensa, um pouco maior do que nós estamos acostumados aqui em João. Peço, que prestem bastante atenção, mas é um único discurso, de Cristo, e a gente vai tentar dar uma olhada nele, ainda que depois, nós façamos outros sermões na sessão, mas vamos tentar olhar para toda essa parte aqui. João, capítulo 10, a partir do verso 1 até o 21. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem, senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata, e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: Tem demônio, está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: Essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Até aqui. Vamos a Deus mais uma vez em oração, clamando pela iluminação do Espírito. Senhor, diante da sua Escritura, da sua palavra, nós trememos, Deus, e tememos. E sabemos, ó Deus, que por nós mesmos não podemos conhecer, ó Deus, e conceber as verdades que o Senhor tem revelado para nós. Por isso clamamos, ó Deus, para que Jesus Cristo mesmo fale conosco nessa noite. Espírito Santo, ó Deus do Senhor, atue nos nossos corações, iluminando as nossas mentes, fazendo, ó Deus, com que recebamos essa palavra com integridade, com verdade, ó Deus, profundamente. Que essa palavra, ó Deus, toque os nossos corações, já amolecidos, ó Deus, então, pela ação do seu poder. E que sejamos, ó Deus, instruídos nessa verdade. Não permita, ó Deus, com que eu fale coisas, ó Deus, estranhas e alheias à Escritura para todos os irmãos aqui, que todos nós, em conjunto, ouvindo, possamos aprender do Senhor. Possamos aprender diretamente de Cristo, que é a fonte da verdade, a única verdade, o nosso pastor, quem queremos, Deus, verdadeiramente ouvir a voz. Por isso, tem misericórdia, Deus, da sua igreja. Tira as escamas dos olhos, tira, ó Deus, os tampões dos ouvidos, tira, ó Deus, toda a desatenção, para que possamos, Deus, estar atentos às verdades reveladas pelo Senhor. É o que pedimos, em nome de Jesus Cristo mesmo. Amém. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Certo? Errado. Nós acabamos, de ler o texto bíblico, João 10, verso 10. E não é assim, que está nem na nossa versão e nem em nenhuma outra, Não é uma questão de versões ou de tradução ou qualquer coisa nesse sentido. E talvez você já tenha ouvido, muitas vezes esse versículo sendo traduzido ou falado, dessa forma. E, como eu disse, não é uma questão de estar em uma Bíblia, mas uma interpretação do que estaria aqui nesse texto, do que Jesus estaria falando, se
de algum modo aqui apontando, né, para Satanás, os seus ardis, as coisas que ele faz. Mas a verdade, né, é que como vimos bem claramente, todo o contexto aponta aqui para a dificuldade e os problemas, né, da liderança eclesiástica, ou até mesmo, né, em relação ali aos judeus, a liderança política e eclesiástica da nação de Israel. E hoje, então, nessa seção, né, do texto, o que fica mais pesado e gritante, especialmente, né, no verso 10, é a realidade, né, dos falsos pastores, dos falsos mestres, os falsos guias, os maus pastores. Claro, né, que eles são influenciados por Satanás. É claro, né, que talvez por analogia da fé, olhando por outras partes da Escritura, Satanás, né, também quer essas coisas. E mesmo nós vimos, né, em João 8 que esse pessoal, essa liderança é influenciada sim por Satanás. Mas o erro aqui é forçar a passagem para falar, né, de Satanás e ir para uma outra direção, né, que o texto não vai. E o grande problema, né, que eu vejo, né, é que Jesus aqui está sendo muito duro e colocando as coisas de modo muito grave contra essas falsas e más lideranças. E o que a gente mais vê são igrejas usando, né, esse verso dessa forma, esse verso errado, né, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Em muitas igrejas aonde justamente não se busca, né, a aplicação de todo esse texto. E o problema, né, é justamente igrejas aonde o pastor é o bispo único, a cabeça, a autoridade daquela igreja que usurpa, né, a autoridade de Cristo. A palavra, né, desse pastor ou desses pastores muitas vezes é lei. A maior das preocupações não é o rebanho de Cristo, mas a arrecadação no final do mês e o dinheiro, né, que finalmente vai entrar. Talvez a fama, talvez o status e outras coisas. Observar isso, né, é observar o peso mesmo dessas palavras de Jesus Cristo. É ele, né, que está proferindo essas coisas aqui contra contra esses maus pastores. E é claro, né, que nessa sessão também, por outro lado, a gente vai ver de modo glorioso como Jesus, né, se apresenta aqui então, de modo sublime, de modo impressionante, né, para todos nós. Mesmo, né, quando esses maus líderes se levantam, oprimem a igreja e vão contra o povo de Deus, Jesus Cristo, o sumo pastor, mostra que ele não deixa de olhar para a sua igreja, ele não deixa de cuidar do seu rebanho, ele não deixa, né, de olhar, né, para o seu povo. Ele age, né, então para libertá-la, ele age, né, com cuidado, né, com essa igreja. E ele dá a sua vida por ela. Tudo isso, né, nessa passagem. Ele é o bom pastor. Ele é a porta, né, em que as ovelhas entram por ela. Ele é o único meio, como vimos hoje, né, pela manhã, para podermos, né, nos achegar até Deus. E ele cuida, né, da sua igreja como a menina dos seus olhos. Aquilo, né, que é mais precioso para ele. Como não nos lembrarmos, né, do que cantamos no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. Nada, né, nos faltará. Essa é a condução, né, do nosso Deus. E o que Jesus vai colocando nessa passagem vai deixando cada vez mais claro, né, que o Deus encarnado está diante de nós e ele é esse pastor esperado. E ele está hoje cuidando da sua igreja dessa forma. Tudo, né, que nós vamos ver aqui nesses versos, e talvez, como eu disse, a gente vai fazer mais algum sermão, mas vou tentar, né, explicar todos esses 21 versos aqui que nós lemos. É, são coisas que Jesus está falando, isso vai ficar claro no final do capítulo 9, que é uma sequência aqui. Ele está falando com os fariseus, ele está falando com aqueles falsos líderes, no primeiro lugar, com aquela liderança que já o estava perseguindo, com aquela liderança que no capítulo 9 acabara, né, de excluir aquele cego, porque ele não havia negado a Cristo, que tinham perseguido os pais dele, para ver se eles não iriam, né, de alguma forma falar a favor de Jesus. Eles não o fazem, né, por medo, e as pessoas viviam assim, oprimidas, amedrontadas. É claro que parece que haviam mais alguns ouvintes ali, mais outras pessoas, né, em geral ali ouvindo esse discurso, inclusive os próprios discípulos, mas ele está aqui diretamente falando para esses fariseus. O texto, né, nesses versos aqui que nós lemos, Jesus coloca uma parábola nos versos 1 ao 6. Depois dos versos 7 ao 18, ele explica essa parábola. E por isso ficou difícil de dividir essa sessão, porque os versos 7 ao 18 é uma explicação dessa parábola que ele colocou dos versos 1 ao 6. E no final, dos versos 19 ao 21, nós temos a reação das pessoas, tanto à parábola quanto à então explicação que Jesus dá nesse texto. Como eu disse, nós temos aqui uma continuidade, né, entre o capítulo 9 e o capítulo 10. Eu quero lembrar aos irmãos, né, que a divisão entre capítulos e versículos na Escritura não é, né, dessa forma que os apóstolos ou os autores bíblicos escreveram. É uma adição posterior.
que facilitou muito, né, a divisão do texto e o encontrar, né, das partes bíblicas. Porém, os apóstolos, né, ou o autor bíblico, pegava o texto e ele escrevia, né, de cabo a rabo, do começo ao fim, numa sequência, sem fazer, né. Às vezes dá para perceber algumas divisões bem claras, mas ele não, na escritura da Bíblia não tem, né, parágrafos, capítulos, versículos. E talvez, né, algumas divisões dificultem a compreensão ou não nos façam perceber, né, da sequência das coisas. Vejam, né, no final do capítulo 9, no verso 41. Os fariseus ali, né, no verso 40, na verdade, aqueles fariseus que estavam com ele ouvindo isso, também nós somos cegos. Vejam que os fariseus interpelam Jesus depois de uma fala que ele teve no último capítulo. E no 41 disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas só por outra parte é ladrão e salteador. Vejam que é uma continuação, né, desse discurso aqui que Jesus tinha começado a falar com aqueles fariseus em resposta a toda aquela situação que aconteceu ali no capítulo 9. Nós vimos, né, no final do capítulo aqui também, verso 19 até o 21, tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Muitos diziam tem demônio, está fora de si, mas principalmente o 21. Essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir olhos aos cegos? Eles estão, né, comentando sobre a situação que nós falamos no capítulo 9. No começo do capítulo 9, Jesus cura, né, com aquele lodo, um cego de nascença. E ali vem justamente toda aquela situação que nós discutimos ao longo de algumas semanas, dos fariseus questionando aquele cego, questionando a família dele, questionando, né, aquele homem mais uma segunda vez. Jesus vai até aquele homem, apresenta a salvação. Aquele homem é curado da sua cegueira e também curado da sua cegueira espiritual e se volta a Deus. E as pessoas ainda estão conversando, né, sobre isso. Depois, então, de Jesus continuar esse discurso, as pessoas ainda estão discutindo sobre aquela situação. Será que ele é endemoniado porque está falando essas coisas? Ou será, então, que ele não pode ser isso porque ele curou, né, um cego? Esse também, em verdade vos digo, eu não me certifiquei exatamente, né, em todos os evangelhos, mas pelo menos aqui em João, toda vez que Jesus usa esse em verdade, que nós já falamos que é uma maneira, né, de jurar, de colocar algo de um modo muito solene, ele o faz no meio de um discurso, como uma explicação. Mais uma vez, nós vemos e entendemos aqui que é uma sequência. E ele está aqui, então, apontando, né, e falando diretamente contra esses fariseus, esses falsos líderes que nós vimos, né, no capítulo 9, que estão tentando dissuadir as pessoas, que estão tentando desviar as pessoas de seguir a Cristo. Lembre-se, eles combinaram. Vou deixar bem claro, né, o que nós falamos sobre os pais. Se alguém falar que Jesus é o Cristo ou é o Messias, nós vamos expulsá-los. Foi isso que fez com que os pais do cego temessem e não contassem, né, então, afirmassem, né, que Jesus era o Messias e que ele havia, então, curado seu filho. Não só isso, né? O começo do capítulo já deixa muito claro que aqueles fariseus não estavam cuidando do rebanho. Havia um pedinte ali, né, nas portas daquela cidade, e pouco caso se fazia dele. Depois eles só fizeram caso do homem para tentar inquirir, né, o que ele tinha feito, deixar de fazer, como é que ele tinha deixado de ser cego. Mas pouca importância eles deram. Nossa, agora você parou de ser cego, a gente não pôde te ajudar antes, mas agora você vai poder ter uma vida melhor, né? E a gente vai tentar te ajudar. O que será que você pode se colocar no mercado de trabalho? Não. A preocupação é a minha lei, no caso dos fariseus, a lei deles, que eles pretendiam, como eles manteriam as pessoas, né, debaixo das suas asas ali, do seu comando, do seu domínio, e de modo algum elas podiam sair para outro lado. Se esse homem fala certas coisas, é um perigo para nós, então vamos excluí-lo logo de uma vez. Talvez, né, isso seja análogo aí à situação de muitas igrejas, né, ainda hoje. Como eu disse, como eu li, né, depois disso eles vão chamar, né, Jesus de endemoniado. De novo, né, as palavras de Jesus são muito diretas, né, e pesadas contra eles. Mas ele vai falar, né, e deixar muito claro que toda essa promessa do Antigo Testamento desse pastoreio se cumpre exatamente nele, em Jesus Cristo. E por causa disso mesmo, que eles vão chamar ele de endemoniado. Aqui já deu para ter uma visão, né, uma noção de toda a sessão. Jesus assim assume e arroga para si quem ele é. Que toda aquela visão do Antigo Testamento sobre o próprio Deus, que é o Messias, que é o rei, que é o pastor, e que é colocado então que o Messias viria e faria dessa forma.
Jesus assume a roga para si. Eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou o único caminho. Essa é a realidade, né, que vocês têm que pensar. Mas aqueles homens, né, queriam negar isso a qualquer custo. E por isso vão contra Jesus, como nós vimos no final. Mas, no verso 1, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Que, né, então, é a parábola que Jesus vai contar. Que no verso 6 diz, Jesus disse-lhe, né, essa parábola. E a parábola, então, começa com ele solenemente dizendo que aquele que não entra pela porta, mas sobe por outro lugar, é um salteador, é um ladrão. Se o cara não entra pela porta de entrada, procura um muro, procura uma porta dos fundos, ele tem alguma intenção espúria. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. O pastor chega no aprisco, ele chama as suas ovelhas pelo nome, então somente elas vêm, né, para serem guiadas por esse pastor. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. As ovelhas então seguem esse pastor, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que eles lhes dizia. Essa figura, né, do pastoreio era muito clara, né, e muito próxima da realidade daquelas pessoas, ainda que muitos, né, não fossem pastores. A realidade rural estava um tanto mais às portas, né, deles do que talvez para nós. E eles compreendiam muito bem aquilo que Jesus estava falando em relação ao rebanho, ao pastor, como essas coisas se davam, né? O que fica claro é que eles não estão entendendo aonde Jesus quer chegar. E talvez até mesmo, né, João que declara que eles não estavam entendendo, mas com certeza, né, eles não queriam entender. Eles não queriam, ou até inquiriram, né, de modo melhor a Cristo. Você está querendo chegar, né, aonde você está dizendo aí mesmo? Mas essa realidade não é estranha, né, para nós. Também, muitos aqui, pela própria escritura, né, sabem essa realidade do pastoreio, do cuidado com ovelhas. E talvez você já tenha visto, né, em alguma fazenda, em algum programa, esses cuidados aí, né, com rebanhos. O pastor é esse que cuida das ovelhas, que guia, né, elas para os melhores lugares, os melhores pastos ali para que elas se alimentem. Ele confere, né, se elas não têm nenhuma bicheira, nenhum carrapicho ou carrapato e nenhuma praga, né, se está pegando ali nelas. E nós nos lembramos do enfado de um pastor. Por exemplo, na história de Jacó, quando cuidava dos rebanhos de Labão, a luta, a dificuldade, o peso que era aquilo, né, de ficar de olho, se estava dando tudo certo, se elas estavam procriando bem, se estava tendo lucro ali com aquele empreendimento que no fim de tudo era um negócio, as dificuldades, né, para cuidar dessas ovelhas realmente, os perigos, né, do exterior. Mas vejam que tanto na parábola quanto no Antigo Testamento há um aspecto que algumas vezes é ignorado, né, quando nós falamos de pastor. Nós pensamos na figura do pastor como alguém muito bonzinho, muito cuidadoso, né, que lida ali com a ovelhinha e carrega ela para si. Mas existe um aspecto, né, do pastoreio que é o comando. A gente vai falar de um outro aspecto que é a luta contra o de fora, né? Mas existe um aspecto também do comando. O pastor comanda. Ele fala, né, para onde as ovelhas devem ir, no caso ali justamente conduzindo, guiando, com bordão, cajado, e eles conduzem, até mesmo inclusive no Antigo Testamento, os principais, né, que são chamados de pastores, via de regra, são líderes civis da nação. São aqueles que comandam, né, que guiam a nação no modo civil, inclusive o rei Davi, como nós cantamos aí nos Salmos, são chamados de pastores. Tem esse aspecto, então, né, de guiar. E ainda, como eu falava, o pastor tem esse aspecto aí de lidar, né, com predadores, com coisas más e ruins que podem, né, vir sobre o rebanho, para tanto as assustar quanto pegá-las e levá-las embora, né? E se uma delas é tomada, o pastor vai atrás dela, né, e as livra. Lembrem-se de Davi, ao falar com o rei Saul, ele disse, né, não, quando eu estava lá cuidando dos rebanhos do meu pai, veio um leão, e na verdade ele fala até no plural, né, vinham leões e eu ia atrás deles, e tomavam ovelhas, e eu ia atrás deles, retomava, né, a ovelha de volta e matava aquele leão. E vinham ursos, e eles também tomavam ovelhas do rebanho, e eu ia atrás dessas ovelhas e matava aquele urso, a ponto, né, de Davi se sentir até preparado para uma guerra, né, que é o caso ali justamente da luta contra Golias. Vejam o peso, né, então, do que é pastor na Escritura. Com coragem, né, então, esse pastor arrisca até mesmo a sua vida. Se não vem pela porta, é ladrão. Então ali há essa figura, né, de chegar, né, num lugar e, e você ser conhecido para poder pegar, né,
aquelas ovelhas. No verso 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. As pessoas não entenderam, então, e Jesus mais uma vez fala solenemente: em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Mais uma vez, né, ele vai destacar, então, logo pela primeira vez, ele vai destacar que ele era a porta. Eu sou a porta das ovelhas. E eu realmente vou colocar para toda a igreja como obrigatório ouvir a aula do pastor Dinho hoje pela manhã. Aqueles que não ouviram, né, não estavam aqui, peço, né, que busquem, que ouçam aí durante essa semana. No mínimo, né, talvez o esboço, se o pastor talvez puder nos disponibilizar, para que fiquem, né, entendidos sobre o que foi falado hoje, sobre Jesus ser, né, essa porta. Ele vai afirmar isso mais de uma vez ao longo desse discurso, mas a grande questão, né, e o que o pastor nos deixou muito claro hoje pela manhã, é que ele é o único meio, a única possibilidade. Uma única porta, né, fala sobre um muro gigantesco, ou até mesmo uma situação intransponível, um fogo, né, que arde em todas as direções, e somente por um único lugar é possível ter o acesso. Qualquer um, né, que propõe um meio de salvação, um meio de esperança nesse mundo que não é por meio de Jesus Cristo que é a porta, são ladrões, são salteadores, são bandidos. Verso 8: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Esses falsos líderes, essas pessoas que vieram antes, falsos messias que apareceram, são ladrões. Eles não vão pela porta, eles precisam buscar, né, vias alternativas que não é o próprio Cristo. Jesus está falando aqui, né, dessas pessoas e fica muito claro, né, que Jesus não está falando sobre outros. Será, né, que Jesus estaria falando sobre pastores que já passaram ali por toda a nação? Moisés, Josué, Davi, como eu citava há pouco? É claro que não, né? Ele não está chamando aí toda essa geração de líderes, né, que Israel teve de ladrões e salteadores. E o grande ponto, então, né, que Jesus está deixando claro é que o problema são esses líderes, né, que querem usurpar a posição do sumo pastor, que querem ser donos e guias finais do povo e propor, né, uma alternativa que não seja Cristo. Moisés, Josué, especialmente Davi, né, na sua profecia, sempre apontaram para o Messias, sempre apontaram, né, para o Messias esperado, sempre apontaram, né, para aquele que resolveria o problema do pecado, para aquele que lidaria finalmente, para aquele que tem as palavras e poderia, né, então arrebanhar o povo para si, cuidar do povo, realmente conduzir, né, toda a nação. Eu quero dar um exemplo em Romanos 12. Nós não precisamos abrir lá, Romanos 12 e 13, que vai estar no próximo sermão, mas para a gente poder entender um pouco, né, de como que Deus coloca essas coisas. Lá em Romanos 12, no final do capítulo, e vejam que o capítulo 13 é uma sequência do 12, mais uma vez é aquela divisão de capítulos e versículos que talvez dificulta a compreensão. No final do capítulo 12, o texto nos diz assim, Paulo, né, falando com o pessoal ali, olha, muito cuidado, né, não queiram fazer vingança com as próprias mãos, porque Deus é vingador. Porque Deus mesmo diz, a mim pertence a vingança, citando inclusive, né, Deuteronômio 32. Portanto, tente paz com todos e não vingueis a vós mesmos. No capítulo 13, ele segue, né? Olha, vocês estejam sujeitos a todas as autoridades, porque elas são ministros de Deus, que Deus mesmo os levantou, e o magistrado de Deus é vingador para castigar os maus. Espera, nós não podemos buscar vingança, mas tem alguns que são vingadores? Sim. O que Jesus, o que Paulo ali, né, está afirmando para o pessoal é, olha, nós não fazemos vingança com as próprias mãos, mas existem pessoas que Deus levantou como ministros dele que fazem a vingança tão somente no seu nome, tão somente conforme a sua ordenação, e não podem fazer de modo diferente. É por isso que aqui na igreja nós batemos de modo tão grave, né, que todas as autoridades civis devem estar sujeitas a Deus, em última instância, tão somente fazerem aquilo que Deus manda na sua escritura, e a lei que deveria ser aplicada pelos líderes civis deveria ser a lei de Deus, escrita na palavra. Por quê? Esse ministro é vingador de Deus. Se ele faz diferente da vontade de Deus ou fora da escritura, vejam que ele não está sendo ministro de Deus. E nós falamos em Deuteronômio 32 o peso que recai sobre esse falso líder. Da mesma forma, o que Jesus está tentando está colocando, né, aqui em João, no capítulo 10. Todos, né, os que vieram antes,
tentando usurpar, tentando ser eles mesmos os pastores, o último pastor, o sumo pastor, aqueles que tinham o domínio, o controle do rebanho, ou aqueles que poderiam ser a esperança ou a salvação, e que não tentam apontar então para Cristo, esses são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouvem. O próprio Senhor Jesus, né, vai comissionar homens para serem seus pastores. Lembrem-se, né? No final do livro de João. Na verdade, não se lembre, mas você já leu, né? E a gente vai chegar lá nos sermões aqui em João, não sei daqui quantos anos. Mas Pedro, Jesus mesmo falando com Pedro e restaurando ele, chama, né? Olha, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são de Cristo. E ele não está dando, né, essas ovelhas para outra pessoa. Mas ele chama, então, né, ministros para que pastoreiem. Olha, então, apacenta, pastoreie este rebanho, né, que é o meu rebanho. E ali Pedro, então, estava sendo levantado, né, chamado por Cristo, e Jesus estava levantando ali homens fiéis, né, que trabalhassem nisso. E ainda, né, não só sobre aquele rebanho, daquele aprisco, né, que era Israel, mas para além dele, né, como nós vimos no texto, as ovelhas perdidas, primeiro na Judéia, depois na Samaria e até os confins, né, da terra. Depois Pedro, né, vai falar sobre essa realidade dos presbíteros, pastores. Vamos dar uma olhada lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 1 ao 4. Os presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, a apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. A exortação, né, de Pedro resume muito bem a exortação que Jesus também estava fazendo no capítulo 10. Ele vai e se dirige aqui aos presbíteros. Vejam, né, que ele chama de presbíteros, ele chama de ancião aqueles que deveriam pastorear. E aí, né, que nós comumente dizemos aqui na nossa igreja que existe uma vocação, que é a vocação então para ser pastor, ministro, né, de Deus na igreja, e a igreja, né, e a Bíblia chama por, até agora né, nós vimos dois nomes, chama de pastor ou chama de presbítero, e é o mesmo cargo, é a mesma função, vejam que não tem diferença. O presbítero deve pastorear, o presbítero deve apacentar. Mas no verso 4 ele deixa bem claro, quando aparecer o sumo pastor, ele é o sumo pastor, o último, aquele que está acima de todos os pastores. E por isso a gente tem certos cuidados, como do verso 3. Não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo como exemplo. Vejam a dificuldade, né, daqueles fariseus ali no tempo de Cristo, que eram hipócritas, que colocavam fardos terríveis, né, sobre as pessoas, mas não conseguiam cumprir, uma vez que eles propunham um tipo de salvação por obras, pelo cumprimento da lei de Moisés, que não era sequer o que Moisés havia proposto inicialmente. Mas hipócritas, então, eles tentavam dominar o povo. Vejam com que espírito, né, as coisas aconteciam naquela situação ali, em João 10, as pessoas amedrontadas, com medo de serem excluídas por reconhecer a verdade que Jesus havia feito um milagre e que aquele milagre só podia ser o Messias e, portanto, Jesus era o Messias esperado e prometido, dominando, né, sobre o povo. Não por força, né, não por ganância também, como no verso 2. Apacentem, né, o rebanho dessa forma. Lá no capítulo 20 de Atos, nós não vamos abrir, mas Paulo está fazendo uma despedida ali para uns pastores, né, da região onde ele estava, lá no verso 28, no 33. E agora ele chama de bispos, né, Paulo, olha, vocês que são bispos, vamos dar uma olhada lá, né, rapidinho. Atos 20. Olhar por isso. Atos 20, 28.
Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei disto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Depois ele continua, né, e recomenda a eles aqui que não, no verso 33, de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que, para o que era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. E ele trabalhou, né, então, e no final do verso 35, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O apóstolo, então, mostrando, né, qual deveria ser o espírito aqui dos bispos. E vejam que na escritura não existe uma hierarquia. Primeiro, o presbítero é o primeiro ali cargo, o mais baixo. Então tem o pastor, que está um pouco acima dos presbíteros, e aí vem o bispo. Em certas religiões, né, aí tem arcebispo e mais não sei o quê, e as coisas vão até para nomes fora da escritura. Mas vejam que não há essa diferenciação. Os bispos aqui, aquele que é um líder, vamos colocar assim, numa tradução, ele é chamado, um governante ali, ele é chamado para pastorear. E fica claro, né, que bispo, pastor, presbítero é um nome, né, para a mesma vocação, uma a outra única, né, além da diaconia, as duas instituídas por Jesus. E nesta vocação, nesse trabalho, nesse chamado, Paulo destaca, né, que esses homens deveriam estarem bem atentos que no verso 28 apacentem a igreja de Deus, a igreja de Deus e não desses ministros, que ele resgatou com seu próprio sangue. Voltem lá, né, para João, no capítulo 10. Vamos seguir aqui no verso 9. Ele chama esses pastores para esse cuidado. E ele destaca no verso 9, né, mais uma vez: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou. Sim, aquela declaração grave, e no grego mesmo, né, uma ênfase que nos aponta, né, para o Antigo Testamento. Jeová, Javé, o eu sou. Jesus se identifica e fala: eu sou o eterno. Aqui, então, Deus encarnado, diante daqueles homens, diante de nós, nesse texto revelado, é o único que pode trazer salvação, não só agora, desde que ele veio, mas desde sempre. Era a única possibilidade, o único meio. Ele, eternamente, com essa vocação, com essa função, preparado e pronto, né, para ser essa porta, esse único meio de salvação. E se alguém entrar por ele, salvar-se-á. Nós já falamos, né, que essa salvação é tão somente, né, da ira vindoura, da justa, né, ira de Deus contra aqueles que são transgressores. Mas se formos então até Cristo, há salvação. E nele, né, nós podemos achar pastagens. Ele segue, né, aqui nessa visão do rebanho, né, do cuidado com as ovelhas. Entra-se por Cristo e vamos, né, então para um lugar melhor, um lugar onde somos alimentados, um lugar onde somos nutridos, um lugar onde somos cuidados. Olhem o boletim aí, né? O que que a gente cantou no Salmo 100? O que que nós vamos cantar, aliás, no Salmo 100? É, sirvamos, né, com alegria, servir alegres ao Senhor, a terceira linha aí, né? Apresentem-se com louvor e entrem, né, então, na segunda estrofe. Por suas portas adentrai, ações de graça lhe cantai. Nos átrios, hinos de louvor, Jeová, teu nome bendizei. Bendigamos, né, a Cristo Jesus. Entremos, né, então, por ele. É isso que nós vamos cantar no Salmo 100. É isso que você deve estar atento, né, enquanto você canta a Escritura. Toda a Escritura, né, falando sobre Jesus, inclusive nos Salmos, né, que nós cantamos. Sabei, né, que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez para si. Nós somos seu povo e ovelhas, né, do seu pasto, também rebanho do pastor, no final da primeira estrofe. Nós somos rebanhos, né, desse pastor. Nós somos ovelhas, né, do seu pasto. Ele é Deus. Eu preciso citar um texto. Eu gostaria muito que vocês lessem, né? Eu estou colocando muita coisa para esse sermão de hoje. Eu vou mandar lá no grupo depois. Que vocês lessem, né? Ezequiel, no capítulo 34. Ele é um capítulo inteiro
aonde Jesus inclusive parece estar se remetendo, que fala sobre os líderes maus, nessa ocasião então na época lá de Israel, e ele faz ali uma promessa justamente messiânica bem no meio do capítulo, para no final do capítulo, né, coroar, no verso 30, saberão, porém, que eu sou o Senhor seu Deus. Estou com elas e que elas são meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. E no verso 31, vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. É pertencimento. A única possibilidade, o único meio é pela porta. E quando nós entramos na porta, porque Ele mesmo nos faz entrar por ela, e Ele mesmo nos chama, né, para si como seu povo, nós pertencemos, nós fazemos parte, nós somos rebanho, né, de Deus, e assim cuidados por Ele. No verso 10 de João 10, o ladrão, e não Satanás, e não o diabo, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Como eu disse, né, lá no Ezequiel 34, o profeta, né, condena justamente os líderes, né, daquela geração por não cuidarem do rebanho de Deus. E existem, né, além de Ezequiel 34, várias referências no Antigo Testamento, nos Salmos, né, em outros lugares, sobre Jesus, então, como o Messias esperado que viria, né, como pastor. E que esses falsos líderes se levantam, né, dessa forma. Os falsos líderes, né, lá no Salmo 34, são dominadores. E eles não se preocupam, em Ezequiel 34, e eles não se preocupam com as ovelhas. A figura é exatamente essa. E ali as ovelhas são colocadas então como se a única preocupação fosse tirar a lã, tirar os pequenos cordeirinhos para comer, e deixa as ovelhas então à sua própria sorte, e deixa elas para lá. O texto diz que as ovelhas, né, são espalhadas, vêm, né, coisas malignas e arrebatam essas ovelhas, e não há, né, a menor preocupação com esses pastores. Isso acontecia, né, no tempo de Ezequiel. E o que Jesus está falando é que aquilo estava acontecendo no seu tempo. Isso é uma figura também do que acontece nos tempos da igreja. O que vem, né, se não a roubar, matar e destruir, muitas vezes são esses ladrões, que são os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos guias. Vejam que peso, né, e que dureza que Jesus fala contra esses. E como, né, que eles roubam, matam, destroem. Eles destroem, né, ou matam com fardos, com legalismos, com farisaísmos que trazem peso, né, sobre a pessoa, onde ela não consegue então enxergar a Cristo, porque ela só consegue enxergar o peso do que ela não conseguiu fazer, das roupas que ela não consegue, né, vestir conforme manda o protocolo, dos legalismos, né, que aquela igreja exige para que ela viva, né, então por obras, mas por obras, né, ninguém pode chegar então a uma angústia, um desespero, por fim, né, a destruição. Heresia, né, mata a alma, são hereges, não pregam a Cristo como único caminho, pregam caminhos alternativos. Todas as falsas religiões ou falsas seitas, né, que não pregam Cristo como único caminho, como a única porta, como a única esperança, a única possibilidade nesse mundo, e pregam portas alternativas de santos, de anjos, de falsos deuses, ou diminuem a Cristo do que ele é, fazem com que as pessoas percam de vista quem é Jesus, e assim certamente elas serão destruídas. Existe, né, esse aspecto exterior, como a gente viu em todas essas passagens, muito duro, né? Eles vêm para roubar mesmo. E o roubar, às vezes, até mesmo externamente. Há uma preocupação, talvez, em falar algo que agrade, algo que seja legal, interessante. São pessoas que normalmente falam muito bem, dominam muito bem a linguagem, a retórica, colocam, né, as coisas de um modo muito duro, bacana, interessante, né, eu quero dizer. Para quê? Para poder pegar o dinheiro. Para em cada culto, mais de uma vez, né, durante o culto, chamar a atenção para o dinheiro que tem que ser dado, para que no fim, né, aquilo possa ser embolsado. E no final das contas, isso é um roubo. Fazer, né, as pessoas darem e darem e darem dinheiro, sem a menor preocupação, né, com a alma dessas pessoas. Deturpar, né, a verdade.
É uma forma, então, né, de roubar, né, de matar, de destruir. Rouba-se, né, a verdade dos fatos, do que deve, né, do ser apresentado para aquela comunidade, para aquela igreja. Eles, né, ali, aqueles fariseus, no tempo de Jesus, né, estavam escondendo, né, essa verdade que sempre no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o Messias esperado era a única esperança, a única possibilidade. Isso é destrutivo e lança, né, as almas no inferno. Dando sequência, no verso 11, mas Jesus é: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Veja aqui ele falando justamente, né, desses mercenários. Jesus, né, se coloca como exemplo, e contrário, né, a esses, ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele está disposto, né, a arriscar a si mesmo por aquele rebanho. Agora, o mercenário, aquele que é intitulado pastor, mas não é pastor, pelo contrário, só está ali pelos ganhos, pela riqueza, vê, né, vira ameaça o lobo, ele deixa as ovelhas e ele foge, e o lobo arrebata, né, e dispersa as ovelhas ali. E ele foge, né, porque ele é mercenário. Porque ele não tem cuidado com essas ovelhas de verdade. Ele não está ali pela obra, ele não está ali pelas pessoas, ele não está ali pelo cuidado, né? Vejam que muitas vezes não é como se o pastor abandonasse a igreja. A gente sabe que existem casos assim. Acontecem certos problemas, né, na igreja, muitas vezes envolvendo escândalos ali com o tal pastor, e a gente descobre que o cara some. Da noite para o dia, já não existe mais aquele cara, ele pegou o dinheiro da igreja e foi para não sei lá onde. Esse talvez seria o exemplo mais direto, né, e claro. Mas existem também, né, formas de fugir, mesmo que ele ainda permaneça, né, ali na igreja. O mercenário, né, que só está buscando ali o dinheiro, que só quer a lã e comer, né, ali daquelas ovelhas. Quando há um problema, quando há uma dificuldade, você bate a porta e cadê o cara? Pastor, estou naquela dificuldade, o que que eu posso fazer? E nunca tem acesso, e você nunca consegue chegar, né, naquela pessoa. E ele não está disposto, né, a se dar, porque ele não está disposto pela obra. Eu preciso fazer um esclarecimento também, mais uma vez, que todos vocês já estão bem entendidos aqui disso, mas é bom que nós falemos mais uma vez de púlpito. Com isso, Jesus está negando, né, que os pastores podem, né, receber salário ou ah, podem, né, obter ganhos, né, da igreja. Não, Jesus não está negando isso. Foi o próprio Senhor Jesus, por exemplo, em Lucas 10, que despede, né, os seus apóstolos e manda, né, com que eles, olha, vai pregar aí para Israel. E ele fala para eles, olha, não leva nada. Não leva dinheiro, não leva bolsa, não leva suprimento nenhum, nem mantimento. Onde vocês chegarem e vocês forem recebidos, vocês estiverem trabalhando, pregando essa mensagem que eu estou mandando vocês pregar, vocês comam, e ele fala, né? Porque é digno o trabalhador do seu salário. Mesmo texto, depois, Paulo ensinando sobre essa mesma verdade, lá em Timóteo, no capítulo 5, ele fala, né? Olha, os presbíteros, né, que governam bem, são merecedores de dobrados honorários, especialmente os que manejam bem, né, a palavra. E ele cita um texto de Deuteronômio, que não amordace, né, a boca do boi enquanto ele debulha, porque digno é o trabalhador do seu salário. Ele cita, né, a mesma coisa que Jesus falou. Então, enquanto aquele pastor está trabalhando, ele deve sim receber, ele precisa, né, cuidar da sua família, da sua casa. É um cuidado necessário, né, que a igreja tem que fazer em relação aos seus pastores. Mas vejam, né, a diferença de alguém obter ganhos, né, salário, e como Jesus falou, né, se você está trabalhando, então os apóstolos estavam trabalhando, podem ir na casa e vocês podem ser sustentados por aquela família que está dependendo do trabalho de vocês, mas é bem diferente, né, de enquanto eu dou, né, a, o tempo, o trabalho, a disposição e até mesmo, né, a vida, e exige-se, né, muitos sacrifícios, então, dos pastores, eu receber algo, então, para um cuidado com a sua família, para um cuidado consigo mesmo, já que não está trabalhando, de um mercenário, alguém que só se preocupa com dinheiro, alguém que só pede, 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 e vamos fazer campanha, e não sei o quê. Igual eu falei, né? A gente vai numas igrejas e umas 5, 6 vezes no culto é falar de dinheiro e pede dinheiro e não sei o quê, e tem que isso, e tem que aquilo, e tem que fazer isso. Via de regra, né, com aquela, nos piores casos, que são as igrejas da teologia da prosperidade, com a barganha, né, de faça e dê e doe,
porque então, né, Deus vai te abençoar, propondo, né, que as pessoas barganhem com Deus. Terrível, né? E vejam que esses fariseus faziam, né, essas coisas. A gente já falou, né, daquele cego, a maneira como ele foi tratado, mas lembrem-se, no começo do capítulo 8, aquela viúva, aquela mulher pega em adultério. Sim, uma situação ruim, um pecado, mas como ela foi tratada? Sem o menor justiça, sem o menor cuidado, sem o menor, né, o zelo e preocupação com ela. Tão somente para pegar a Cristo, vamos envergonhar essa mulher aqui e torná-la, né, chacota. Porque o fim, né, de pegar a Cristo talvez justifique esse meio de fazer essa coisa. Como o homem coxo, né, que nós vimos no tanque de Betesda, que ele estava ali e ninguém o ajudava, né, sequer a fazer aquilo que eles estavam acreditando que podia ser verdade, né, sobre a sua cura. Ninguém o ajudava, ninguém fazia nada, todos passavam, né, ao largo. Mas qual foi a preocupação deles quando Jesus curou aquele homem? As suas regrinhas. Opa, peraí, você curou o cara num sábado, mandou ele carregar o leito. Isso aí é muito errado. Não podia ter feito isso de jeito nenhum. Então, o que vale são as minhas regrinhas, essas são as minhas preocupações. A preocupação, né, que muitas vezes é o status, é a fama, se talvez, né, não é o dinheiro. Pessoas, né, como eu disse, que não são acompanhadas, não são assistidas. E nós vemos, né, muitas vezes aquela visão pragmática também da igreja. Pragmática no sentido de, olha, o método de crescimento da igreja funciona. Vejam como a gente faz e dá certo. Então nós colocamos aqui esses certos métodos aqui e olha como a igreja está bombando. Mais uma vez, né, um parecido ali com os fins justificam o meio, os meios. E muitos pastores, né, que buscam essa visão, emplacam essa visão. Por quê? Desse modo eu fico mais famoso, desse modo eu sou reconhecido como pastor, né, que tem aquela igreja gigantesca. Eu posso me gabar do quanto essa igreja cresce. E muitas vezes eles estão negando, né, o simples funcionamento da igreja. Os sacramentos, tal como eles devem acontecer, a disciplina eclesiástica, tal como ela deve acontecer, pregação simples. Para que eles possam seguir com esse pragmatismo, eles precisam negar. E vejam, né, nós não somos contra eh, as, os nossos tempos, de certa forma, né, nós entendemos que é uma nova realidade, que existem desafios, né, atuais, e de alguma forma, né, nós compreendendo isso, fazermos coisas específicas. Essa, na verdade, é a função do pastor, de chegar na igreja e talvez saber do que vocês precisam e falar um pouco mais direto, né, em relação a isso. O que adianta eu ficar aqui refutando heresias, né, de 1500? Então a gente vem aqui e fala, por exemplo, sobre heresias atuais, sobre pessoas que estão em evidência e podem levar, né, vocês para a morte. Não é um problema, né, então, de certa forma, de olhar para o que é atual, mas sem negar, não o que é antigo, sem negar o que é bíblico, que já foi estabelecido na igreja, que já foi estabelecido nos documentos, que nas confissões, né, e como nós temos até mesmo no boletim de hoje, a confissão belga aí nas costas, a confissão de fé de Westminster, confissões, né, que são expressões muito, né, precisas da escritura, e esses pastores precisam negar isso. É o que a gente vê várias vezes. Negando essas coisas, eles falam, né, que estão negando um passado, coisas que já ficaram para trás, mas no fim das contas, né, precisam negar a escritura para poder seguir com o seu plano, tão somente de crescimento, fama, status, e eu não duvido, né, no fim das contas, dinheiro também. Eu vou abrir lá em Ezequiel 34 e nós vamos ler no meio do capítulo. Eu disse, né, que eu não ia abrir, mas vejam o verso 3, né, só para finalizar o nosso ponto aqui. Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentam as ovelhas, não cuidam das pessoas. Igrejas enormes, com muitos recursos, muito dinheiro, e elas podem, né, bater no peito e dizer: nós mandamos não sei quantos milhares de reais para as missões, mas você vai ver na igreja, uma igreja que tem possibilidade, beleza, a igreja é grande, e eu já falei isso aqui várias vezes, a igreja pode crescer, isso não é um problema, né, em si, e a gente deve buscar sim esse crescimento. Nós falamos sobre isso recentemente no nosso curso, evangelismo, crescimento, buscar isso mesmo na igreja, não porque nós queremos que ela cresça, mas que nós queremos que almas sejam alcançadas, é buscando, né, o bem comum, o bem próximo.
Mas igrejas gigantescas, então, em que as pessoas não têm o mínimo contato com o pastor. Bom, mas é claro, não tem como o cara conhecer 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Horas. Quantas pessoas um pastor consegue conhecer? 50? Então que essa igreja tenha 30 pastores. Ora, se nós estamos mandando 1 milhão para o exterior, que tal a gente pagar 20 pastores, 10 pastores, 5 pastores a mais para que eles possam conhecer essas pessoas, lidar com os problemas delas? E isso não exclui também a ideia do discipulado, a ideia das ovelhas cuidando, né, umas das outras. Isso precisa acontecer também, porque seria um fardo, né, enorme, então, que cada pastor tivesse que lidar com cada problema, né, das pessoas. Mas ele precisa, né, ser acessível, tal como é aqui na nossa igreja. E ao mesmo tempo as pessoas precisam sim, né, conversar entre si, cuidar umas das outras. Mas é necessário que isso aconteça. Não dá para ser, né, essa visão de o pastor não sabe, não conhece nem o nome, não sabe da realidade. Aqui nós não queremos ser hipócritas, né? Claro, nós estamos longe da perfeição, mas eu e o pastor, né, é uma igreja pequena. Claro que isso é bem mais fácil para nós nesse sentido. Existem outros desafios, né, na nossa igreja, mas nós conhecemos, né, a realidade de cada um, a vida de cada um, os desafios, o que vocês fazem, né, deixam de fazer. E é bom, né, que a gente possa fazer isso. Ainda, né, eu sei, claro, o desafio de muitas vezes não podermos nos encontrar, nem estarmos, né, frequentemente juntos, mas a gente precisa, né, estar perto de alguma forma. É assim mesmo que deve, né, funcionar o pastoreio. Mas vejam no verso 23, é o principal que eu queria apontar nesse texto de Ezequiel. Ezequiel 34, 23. E suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, e lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Lembrem-se que Ezequiel, muito tempo depois, né, do rei Davi, Davi já havia então, né, morrido aqui. Qual é a o que que Ezequiel está apontando, né? Para a descendência de Davi. Aquele aquele descendente específico na linhagem de Davi que viria e era levantado e suscitado no meio do povo como um pastor que apacentará o povo, lhe servirá de pastor, e eu serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Essa é a profecia. Mas os judeus não criam. Os judeus daquele primeiro século não estavam acreditando. Porque no verso 14 do nosso texto de João 10, 14, Jesus, né, para deixar muito claro, mais uma vez, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. E aqui ele mais uma vez reforça essa afirmação. Mais uma vez ele arroga para si e diz, Ezequiel 34, 22, 23, é sobre mim. Eu sou o Deus eterno e não só a porta, e vejam, né, como ele é glorioso e Jesus Cristo, né, é tudo isso mesmo. Ele é a porta mesmo em que nós entramos e ele é o sumo pastor. Ele é, né, o bom pastor. Sempre foi. Quando alguns pastoreavam, né, o rebanho de Deus ali, Moisés, Josué, homens honrados, ou mesmo Davi, todos eles, né, faziam debaixo da autoridade então de Jesus, que sempre foi o pastor desse rebanho, do Messias, né, esperado. E agora, né, nós temos a certeza que cada pastor o faz segundo a autoridade, né, de Jesus Cristo, debaixo, né, dessa autoridade. Todo esse cuidado destacado no Antigo Testamento, do Salmo 23, por exemplo, de como nós pensamos, né, então, nesse pastoreio, nesse cuidado de Deus, tudo isso identificado e muito claro na pessoa do Filho. Ele, Jesus Cristo, é o pastor, o meu Senhor, e nada, né, vai me faltar. Ele nos guia mansamente, e a gente poderia, né, aplicar todo o Salmo 23. A bondade e a misericórdia dele estão nos alcançando nesse momento e nos alcançarão para sempre. E nós sabemos que seremos salvos, né, finalmente. Em meio a perigos, né, em dificuldades, o seu bordão, o seu cajado nos consola, nos guia. E nós sabemos, né, em Cristo que nós estamos seguros. No final, né, do Salmo 23, eu vou habitar seguro na casa do Senhor, dentro, né, desse aprisco, dentro, né, desse rebanho. Ele conhece, né, as suas ovelhas. Delas, né, ele é conhecido também.
Eu vou ler o 15, o 16. Assim como o Pai conhece a mim, também eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Na verdade, a penúltima coisa que eu vou falar é: as ovelhas ouvem. Por que que tem muita gente ouvindo falsos pastores, né? Então, nos tempos de hoje. Jesus vai deixar muito claro lá em Mateus, no capítulo 25, porque não são ovelhas, são bodes. Muito cuidado, né, se você não está sendo bode. Você sai daqui da igreja, ouve um sermão, né, bíblico no final de semana, nós também damos as nossas recomendações, e no meio da semana você vai ouvir coisas esquisitas aí na internet, falsos pastores. Talvez, na verdade, você seja bode, porque como pode, né? Ouvir heresias, ouvir coisas contra o nosso Senhor Jesus. Não, mas eu ouço, mas eu retenho o que é bom. Não é isso, né, que Paulo está falando lá em Tessalonicenses. Muito cuidado, né? E certamente essa é a tristeza de muitos aí que estão nessas igrejas. Nossa, é claro que o pior é o pastor e ele será mais condenado, ou o falso pastor, o mau pastor, mas aqueles, né, que seguem não são ovelhas, são bodes, né, em última instância. Isso é muito duro, muito pesado. E nós devemos, né, estar atentos com isso. Mas de modo glorioso, as ovelhas conhecem. Nós conhecemos e sabemos, né, as palavras do nosso Deus, nós certificamos o que é pregado aqui na igreja, por exemplo, pela Escritura e pelo Espírito Santo, né, que nos ilumina e nos guia. Então nós somos conhecidos, nós conhecemos então a Ele, tal como ele relata nessa situação na Santíssima Trindade. O Pai o conhece, ele também conhece o Pai. E finalmente, né, Jesus vai deixando muito claro, ele dá a sua vida. E no verso 16, né, nós somos essas ovelhas que não são, né, do aprisco. Também me convém agregar essas. Lembrem-se, né, para além dos judeus, os gentios. Quantas vezes nós temos falado isso aqui na igreja, né? E nós somos esse povo que é alcançado, né, então, por causa da obra, né, de Jesus. Essas ovelhas que não são daquele aprisco, né? Mas então haverá um rebanho e um pastor. Não Israel a igreja, não dois planos, não dois planos paralelos, mas um só plano. Israel e igreja, um só povo, a igreja de Cristo, o rebanho do nosso Senhor. Ninguém fez com que Jesus desse a sua vida. Ninguém obrigou Jesus a fazer. Não foi Judas, não foram os fariseus, não foi Herodes, não foi Pôncio Pilatos, não foi ninguém, né, que o forçou. Lembrem-se, o Senhor Jesus dá. Ele veio para cumprir isso, para ser isso, para derramar o seu sangue por essas ovelhas, sangue do Novo Testamento, para remissão de muitos, para remissão dessas ovelhas. Nós, que não éramos daquele aprisco, mas que fomos arrebanhados por ele. Este mandamento recebi do meu Pai. Tudo isso nosso Deus. Eu vou finalizar lendo mais uma passagem lá em Hebreus 13. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoou em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, o qual seja a glória para todo sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, profundamente gratos a Deus pela sua palavra. Nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor nos faça atentos. Sim, ó Deus, nos faça cuidadosos. E com mesmo, ó Deus, a nossa igreja, o nosso pastoreio, ó Deus, que seja um pastoreio conforme mesmo a sua escritura. Que eu e o pastor Jim e qualquer um que se levantar, ó Deus, como pastor nessa igreja, se lembre que o sumo pastor, grande pastor, como acabamos de ler aqui em Hebreus, é Cristo Jesus. Que nós tão somente operamos como ministros ordenados. Devemos então ter todos esses cuidados aqui levantados. Por favor, ó Deus, que o Senhor nos ajude. Que se levantando um falso líder no nosso meio, ou próximo de nós, nas nossas vidas, com alguma influência, que nós estejamos atentos, que nós não ouçamos a sua voz, que nós neguemos a isso, ó Deus. Mas que nós, ó Deus, por favor, ouçamos tão somente as doces palavras de Cristo Jesus e sejamos conduzidos por elas, exortados, contritos por elas e alimentados, ó Deus, assim. Nós, ó Deus, possamos ser ovelhas que
seguem o seu mestre e realmente o obedecem. Como lemos aqui também por último, que sejamos, ó Deus, esforçados, diligentes nessa vida cristã, diante, ó Deus, de tão grande salvação, sabendo que nós somos levados a essa porta tão somente, ó Deus, pelo seu amor, pelo seu cuidado, e passamos por ela, e agora estamos, ó Deus, dentro desse aprisco. Nós, gentios, alheios às alianças, mas agora, ó Deus, feitos cordeiros com Cristo, participantes, ovelhas e não bodes. Senhor, ó Deus, que transformou a nossa natureza, que nos tirou dessa perdição, que nos tirou da morte eterna. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir o sumo pastor. Ajuda-nos, ó Deus, a andar nos seus caminhos, nos seus desígnios, e não sermos orientados ou motivados por qualquer outra coisa que não seja Jesus, o bom pastor. Que nosso coração, Deus, seja sempre grato a essa vida, ao Senhor mesmo ter se dado, não por nada em nós, tão somente pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia. Obrigado a Deus porque o Senhor enviou o seu Filho e ele entregou a sua vida. Ele mesmo deu. Ela não foi tomada. Ela foi entregue para a nossa salvação, para o nosso descanso, para o nosso deleite, para que pudéssemos nos deitar em pastos verdejantes. Que sejamos, ó Deus, sempre agradecidos a tudo isso e possamos louvar o seu santo nome sempre. Assim oramos, por meio do grande pastor, do sumo pastor, do bom pastor, Jesus Cristo. Amém.